Posso? Então, vamos lá. Esse aí, eu vos apresento aí o Jerônimo Savonarola, tá? Ele foi um grande reformador, tá? O pai dele foi Nicolo, tá? E sua mãe, Helena. Ele era o terceiro filho de 7 filhos que tinha. O avô dele era médico, tá? Deixa assim. O avô era médico, tá? E ele foi também para a faculdade, tá? Já cedo, bem cedo, quando pequeno, ele já orava, e quando foi para a faculdade estudar filosofia, ele viu que aquilo ali não condizia com o que ele via, né? Então, ele começou a orar e jejuar e se é, apegando mais com Deus, entendeu? E pregando, o que ele mais pregava era. Ele era professor de filosofia, mas o que mais ele pregava era Apocalipse. Tá? Então, ele ficou conhecido como um dos maiores pregadores, tá? Ali da época, e lutava contra a riqueza da igreja. Era o clero ali, que todo mundo tinha dinheiro, mas era, como é que se diz? Tudo virado por rico. Pobre não tinha direito a nada. Tá? Pobre não tinha direito a nada. Estou dando uma resumida e depois eu vou pegar e vou ler outras questões que eu não consegui gravar. Tá? Então, ele orava muito, ele passou por 2 mosteiros, tá? Ele veio a ser monge, mas o que ele queria mesmo era ajudar os pobres. Mas o que aconteceu? Com o Papa Alexandre, né? O que ele fez? Ele fez com que não chegasse comida ao local, tá? Aí o povo acabou se virando com ele para Savonarola, tá? E ele acabou sendo injustiçado, né? Que ele foi dizendo que ele era herege, e aí ele foi queimado na praça onde tinha os vícios sobre aquele peruca, até desenhos de artistas aí, como não lembro se foi. Teve uns famosos aí que pegavam as suas pinturas e colocava nessa fogueira. Tá? Então, ele acabou morrendo queimado por essa questão. Aí vamos lá ao PowerPoint. Aqui, Antônio Savonarola, 1452 a 1498. A vida de um monge italiano, Jerônimo Savonarola, geralmente apresentado como um dos precursores da reforma do século XVI, abrangeu vários campos da atividade humana na cidade italiana de Florença. Existia, portanto, dificuldade em categorizá-lo. Teria sido um reformador político, um filósofo ou talvez um legislador. Campo de pesquisa e propósito. A maior parte do que se escreveu sobre Savonarola aparece na forma de artigos em enciclopédias ou em trechos de livros que narram a história do período, livros exclusivos sobre ele ou partes extensas dedicadas à vida e atuação são menos abundantes. Uma pesquisa em base de dados de 4.200.000 livros revela apenas 49 dos assuntos principais. Com contraste, uma pesquisa na mesma base sobre assunto de Martim Lutero apresenta o resultado de 448 volumes, pesquisas semelhantes em algumas bibliotecas brasileiras. Mostrou a disponibilidade de apenas 10 volumes escritos
sobre Savonarola? Quase a totalidade de providência italiana. Nenhum autor brasileiro. Apenas um traduzido para o português. A dificuldade, entretanto, de se classificar e entender Savonarola não advém em funções de parcas de fontes de consulta. Poderíamos até dizer que a quantidade de obras escritas sobre Savonarola é razoável. Entretanto, as mais extensas biografias são do período romântico e tende a extrapolar o mero registro dos fatos e introversar uma visão idealizada ao biógrafo. Como já indicamos, as múltiplas atividades e ações atribuídas a Savonarola possibilitam que autores apresentam à luz dos seus interesses específicos, dificultando uma visão isenta de sua obra e vida. Como exemplos, os 49 livros acima referidos estão divididos de acordo com quadros demonstrativos a seguir. Aqui são as referências bíblicas, a referência bíblica não, a referência de livros em que foi falado sobre Savonarola, tá? Aí depois eu posso estar passando para vocês, quem quiser, tem até vídeos, né, de pastores pregando também sobre Savonarola, tá? Tem um pastor que eu estava assistindo que ele estava falando sobre Savonarola, quem foi Savonarola, que ele orava muito, não só como orava, como jejuava também. Tá? Ele era um grande, na época dele, ele estudava muito, tá? E ele defendia o povo pobre, ele chegava a vender as coisas da igreja para poder ajudar os pobres, porque os políticos da época não queriam saber de nada, eles queriam mais, como os nossos políticos atuais, eles queriam mais e mais ganhar dinheiro. Tá? Não importava como, mas Savonarola, com pena do povo, dos pobres, então ele vendia as coisas para poder ajudar o povo. Jerônimo Savonarola nasceu em 21 de setembro de 1452, uma das mais importantes cidades da Itália, de Ferrara. Na época, uma das cortes mais importantes do país. Tá? Ele era de família culta, tá? Porém, os pais eram mundanos. Tá? O avô era médico, tá? Da corte, tá? Do duque lá. Aí, como diz aqui, como eu já tinha falado, filho de Nicolo e de Helena Savonarola. Jerônimo foi o terceiro dos 7 filhos do casal. Alguns biógrafos apresentam como uma criança precoce, tá? E possuía por uma inteligência superior nos trabalhos mais sérios, contestam esta visão. Aparentemente, ele não era uma criança atraente, nem brincalhão, não era nem bonito, nem brincalhão, mas sempre sisudo e controlado. Savonarola possuía profundas raízes na história itálica. Alguns ancestrais de Jerônimos estavam registrados nas crônicas, como personagem importante da história local. Como eu falei também, o mais importante de Savonarola, além de Jerônimo, foi o seu avô Michele, conhecido por seu trabalho médico, pelo amor devotado ao neto, e se tornaria famoso. A reputação médica de Michele Savonarola levou a uma cadeira na Universidade de Ferrara e a sua indicação como médico particular de Niccolo Delesse, por influência de seu avô. Jerônimo foi levado à sua casa e ali estudou medicina até os 16 anos. Aplicando-se aos estudos, desenvolveu em paralelo um forte senso de devoção, o que levaria no cômputo final à vida monástica. Então, foi ali que ele
e foi para o convento e para ser um monge mesmo, para poder lutar, né, contra o povo, tá, e ajudar o povo, entendeu? E, através dos sermões dele, ele criticava o clero, falava tudo, toda a verdade, né? E da época, ele falava do que acontecia, que ele via dentro dos mosteiros, que dentro do mosteiro ele via essas coisas também. Então, tudo isso ele ia contra o clero. Então, por isso que ele, mais para frente, aconteceu a morte dele por causa disso. Que aí ele não teve como fugir, porque o Papa, na época, o que fez? Fez não chegar comida ao local, e aí o povo foi e se voltou contra ele, né? Se virou contra ele, pensando que realmente ele era um traidor, né? E que não, na realidade não era. Ele era lutando para que o povo tivesse que o povo mesmo merecia. Entendeu? É um homem de muita fé, tá? Um homem de muita fé, tá? Jejuava muito, orava muito, ele virava à noite, tá? E a referência dele era toda da Bíblia. Ele não utilizava, ele era professor de filosofia e não utilizava os livros para dar aula, ele utilizava a Bíblia, tá? Era tudo baseado na Bíblia. Os sermões eram mais sobre Apocalipse. Vamos pular um pouco aqui. Após a morte de seu avô, Jerônimo foi educado por seu pai por 2 anos adicionais, antes de ser levado à universidade, onde estudou 5 anos. A vida na universidade foi o seu primeiro contato com o mundo, e ali se conscientizou dos grandes males da sociedade ao seu redor, a iniquidade do homem, a corrupção da sociedade, a grande miséria do mundo. Eram todas coisas completamente adversas à sua formação. Ele deixou de ver necessidade ou ter desejo de dar continuidade aos estudos de médico, mas começou a ansiar por dedicação de sua pessoa às coisas de Deus e ao lado espiritual de sua vida. Desgostoso do mundo, decepcionado em suas esperanças pessoais, cansado dos erros que observava e para os quais não possuía as soluções, ele decidiu temporariamente dedicar-se à vida no mosteiro. Campo de pesquisa, essa questão foi repetido. Os Médicis, né, eram os mais influenciados ali na cidade, né, que era um partido que ele também não concordava, e ele ia contra esse Lorenzo, tá? E esse Lorenzo foi para um leito de morte, né? E aí chamou Savonarola, mas Savonarola chegou lá, propôs uma coisa a ele e ele não aceitou. Aí o que ele fez? Ele saiu e não absorveu, né? Porque padre vai lá, você confessa e ele absorve, mas aí Savonarola não absorveu ele e ele morreu, tá? E o Lourenço ele é considerado como magnífico. Então, em 1904, o novo Partido Rico, liderado por um banqueiro local, Casimiro de Médici, chegou ao poder. Durante quase 60 anos, após 1904, Cosimo e seu neto Lorenzo, o Magnífico, administraram a cidade manipulando a Constituição republicana. Casimiro era um banqueiro sugado pela política por seus interesses financeiros e que nela foi forçado a permanecer para salvar a sua própria pele. Lourenço, por outro lado, estava menos interessado nos negócios bancários. Na realidade, ele era, na realidade, uma déspota,
típico que devotou a energia, dinheiro e visão estética à tarefa de expandir, a embelezar a cidade. Situação geral da Europa. Fora da Itália, as novas monarquias estavam criando órgãos administrativos centralizados de governos, os quais, quando comparados aos antigos métodos feudais, apresentavam um gerenciamento político eficaz e mais poder de ação para o Estado. Esses estados cresceram em poder em proporção direta aos seus interesses políticos e territoriais. Começaram a se equiparar ao que havia de mais moderno em armas de fogo, artilharia e na organização de suas armas. Em 1494, Carlos VIII da França invadiu a Itália, que estava muito dividida, para expelir os invasores franceses. Várias outras invasões se conseguiram a esta, e a Itália se tornou o campo de batalha para as forças que lutavam pela regência da península. Alguém, se quiser interromper alguma coisa aí, tá? Pode falar, hein? Isso aqui eu já li. O período de popularidade de Savonarola. Savonarola começou a adquirir a sua reputação como um profeta de julgamento, chamado os homens ao arrependimento. Sua fama como pregador estava crescendo, e pela intervenção de Pico della Mirandola, em 1490, foi chamado por Lorenzo Médici. Savonarola foi oferecida a prelazia do Mosteiro Dominicano de São Marcos. Após assumir esta responsabilidade, o seu sucesso foi imediato. O costume do mosteiro era de que o novo reitor fosse prestar a homenagem e demonstrar seu respeito e gratidão a Lourenço, o Magnífico. Mas Savonarola, ele não achava que tinha que fazer isso. E tudo para ele, o que era? Deus em primeiro lugar. Eu não vou porque ele não é Deus. Mais ou menos isso. Savonarola, demonstrando a coragem e determinação que caracterizava nos anos seguintes, recusou a cumprir-se com esta prática e disse: considero que devo minha eleição somente a Deus e a ele somente. Jurarei obediência. Lourenço ficou profundamente ofendido com este fato. Ele estava esperançoso de contar com a amizade e apoio do frade, que desapontava com um poderoso pregador e crescia em popularidade dias após dias. Lourenço disse: vocês viram? Um estranho veio até a minha casa e mesmo assim não separava um tempo para me visitar. Logo, Savonarola começou a exercer grande influência entre o povo comum de Florença. Seus sermões proféticos asseguravam-lhe grande popularidade, e seus sermões de condenação de males da igreja fizeram com que fosse odiado por uns, mais admirados por outros. Ele era severo no julgamento do caráter das pessoas e pregava os sermões com ousadia, sempre expressando o pensamento de que não temia homem algum. Cedo começou a sentir aversão por Lorenzo o Magnífico, como nos indicam estas duas citações. Sabedor de danos à moral pública pelo príncipe, não tinha qualquer desejo de aproximar-se de um tirano, que ele considerava não apenas um adversário e um destruidor da liberdade, como também o principal obstáculo na restauração da vida cristã entre as pessoas. Savonarola começou a adquirir
a sua reputação como um profeta de julgamento. Esse aqui já foi. Aqui, no caso, o Médici que estava esperançoso de contar com a amizade e apoio do frade, que desapontava como um poderoso pregador e crescia em popularidade dia após dia. Lourenço vira... Ah, não, esse aqui já tinha... Esse aqui foi repetido. Tá. O Papa, na ocasião, era Inocêncio VIII, que ficou conhecido por um de seus expoentes da corrupção do papado. Havia sucedido a Sixto IV e possuía um íntimo relacionamento com os médicos de Florença. Um filho natural do Inocêncio havia casado com um filho natural de Inocêncio havia casado com a filha de Lorenzo. Quer dizer, havia casado, então, ele é como igual aqui a nossa política. As pessoas são privilegiadas quando casa com vamos dizer, casou com a filha do prefeito. Então, aquele ali vai ser privilegiado e vai trabalhar para o prefeito. Vai ter um cargo lá. Seja competente ou não, mas ele vai ter um cargo. Em contrapartida, ele havia nomeado um filho de Lorenzo, um adolescente de apenas 13 anos, cardeal. Savonarola, com frequência, denunciava esta aberração. Quer dizer, um adolescente com 13 anos, o que entende? Nada. Então, Savonarola não ficou... Não gostou, estava errado, achou que estava errado. Quer dizer, privilégio só porque porque casou com a filha de Lorenzo. Lorenzo Messi faleceu em 1942, mas antes de morrer havia chamado Savonarola para ele se confessar, com uma condição para a absorção dos seus pecados. Savonarola exigiu que Lorenzo restaurasse Florença das suas antigas liberdades. Lorenzo não concordou com a condição imposta, como eu já havia falado, né? E Savonarola se retirou sem absolvê-lo. Nesse mesmo ano, ocorreu a morte de Inocêncio VIII, sendo ele sucedido pelo Papa Alexandre VI. O sucessor de Lorenzo foi Piero de Médici, e Savonarola revelou ser o homem mais poderoso daquela república. Nessas condições, ele começou a profetizar a queda do Médici e foi bem sucedido em direcionar uma grande parte da população de Florença contra eles. Os franceses. Savonarola havia predito que alguém cruzaria os Alpes e descarregaria a vingança de Deus sobre a Itália. Nesta ocasião, ocupava o trono da França o rei Carlos VIII, descrito como um jovem de 22 anos, cheio de uma estranha paixão pela aventura. Carlos VIII tinha pretensões ao trono napolitano, mas seu objetivo era a conquista de toda a Itália. Esse seria o primeiro passo de uma grande cruzada contra os turcos, com a qual ele pensava imortalizar o seu nome. No dia 22 de agosto de 1494, ele cruzou os Alpes, iniciando uma bem-sucedida marcha francesa contra os italianos. Os franceses foram auxiliados pela incapacidade de Piero de Médici e assim ganharam várias batalhas e asseguraram o controle do território toscano, que pertencia a Florença. A população ficou decepcionada e indignada, a ponto de fazer com que Piero de Médici, sentindo a gravidade da situação, viesse deixar a cidade.
Como resultado, Piero foi declarado incapaz de reger o Estado. Decidiu-se também que seriam enviados os embaixadores para encontrar os franceses e informá-los que a cidade estava predisposta a recebê-lo. Padre Gerônimo Savonarola foi um dos embaixadores escolhidos, porque havia conquistado o apreço de todo o povo. Na realidade, o povo passou a olhar os franceses como os cumpridores das profecias de Savonarola. Os embaixadores liderados por Savonarola conseguiu expressar ao rei invasor os sentimentos presentes na população de Florença. O rei era o instrumento na mão de Deus para que efetivasse o castigo da nação pelos seus crimes. Savonarola ganhou o respeito do rei e acordo de que ele apenas passaria pela cidade sem causar-lhe dano. A invasão dos franceses é um ponto de grande importância, pois resultou na queda dos Médicis e no estabelecimento de uma nova reforma de governo para a cidade de Florença. Savonarola no poder. No momento em que os franceses deixaram a cidade de Florença, a República viu-se dividida em 3 partidos. O primeiro, dirigido por Savonarola, era o dos Piagnoni, e tinha como principal demanda a formação de uma Constituição democrática. O segundo partido era formado por pessoas que haviam compartilhado o poder com os Médicis, mas que havia distanciado deles e eram chamados os Arabiati. O terceiro partido era composto dos seguidores fiéis dos Médicis, chamados os Bigis. Estes 3 partidos se igualaram em poder. Um governo eficaz sobre o antigo sistema florentino parecia uma possibilidade real. Savonarola apresentou a necessidade de formação de um grande concílio, no qual todos os cidadãos de Florença estivessem representados. Esse concílio foi formado e declarado soberano em 1º de julho de 1495. O Partido do Povo se achava agora em pleno controle da situação, e a vontade do povo era regida por Savonarola. Tudo parecia conspirar para o aumento da popularidade do imperador e para o acréscimo do seu poder. Savonarola permaneceria no poder durante os próximos 4 anos. Sua atuação foi marcada por reformas morais, que se seguiam às reformas políticas já efetivadas. Ele proclamou em Florença o reino de Cristo e continuou suas denúncias contra os vícios e luxúrias. Como eu falei, que ele pegava os vícios e tudo em praça pública, né? Tinha uma praça lá, então era tudo queimado nessa praça. Foi onde também ele morreu. E continuou as suas denúncias contra o vício Judá, prosseguindo na tradição medieval de pregação, já bem estabelecida, ele apresentava e condenava os males da sua sociedade florentina. Savonarola permaneceu no poder durante os próximos 4 anos, sua atuação foi... Essa aqui já foi... Não está repetido. É inevitável que esse movimento independente por reformas, apesar de poderoso, viesse colidir com os interesses e com a política do papado. O Papa Alexandre denunciou Savonarola como herege e interditou suas atividades como pregador. Inicialmente, Savonarola obedeceu à determinação, mas finalmente disse que Deus haveria revelado que não deveria submeter a um tribunal corrupto, e continuou a pregar. Começava a surgir também a oposição do ponto de vista político, fazendo com que o frade viesse a perder grande parte do seu apoio popular. Nesse meio tempo, a rivalidade existente entre as ordens monásticas
encorajadas pela corte de Roma, produziu a demanda ao Papa de um líder que viesse combater a Savonarola. A queda. Um frade dominicano, Francisco de Apulia, desafiou Savonarola a passar pela fogueira, junto com ele, para ver qual dos dois contava com a aprovação de Deus. Quer dizer, isso aí eles queriam fazer uma prova, tá? Eles ali foram numa praça ali, montaram tipo um túnel, né? De madeiras, né? E ali Savonarola disse que não passaria por aquilo ali. Tá? Ele rejeitou aquilo ali, disse que aquilo ali não era de Deus e não quis passar. Só que aí ia aquilo ali, o povo intensamente, esperando vários tempos ali, tudo na praça pública, mas aí começou a chover, aí acabou que não tem, que as madeiras não pôde ser tacada fogo porque estavam molhadas. Um frade americano, Savonarola recusou o desafio, mas um amigo devoto, Frei Dominique Buonvicino, disse que passaria pela prova em seu lugar. Toda a população de Florença recebeu a notícia com expectativa e alegria. No dia 17 de abril de 1492, uma plataforma foi erguida na praça pública de Florença. Nela foram colocadas grandes pilhas de madeiras, separadas por espaços estreitos, o qual deveria ser atravessado pelos frades. Enquanto o fogo consumia as fogueiras, uma grande discussão ocorreu quando os dois frades chegaram ao local. Os oponentes de Savonarola não queriam permitir que o frade Buonvicino entrasse no corredor de fogo carregando uma cruz. Insistiu que deveria percorrer o trajeto sem qualquer forma de proteção divina. A disputa foi ficando acalorada. Várias horas haviam se passado. A multidão que havia suportado a longa espera começou a sentir-se faminta e sedenta e a perder a paciência. Repentinamente, uma chuva torrencial caiu sobre a cidade, vertendo fluxo considerável de água dos telhados sobre os presentes. As pilhas de madeira ficaram tão encharcadas que não podiam ser colocadas fogo. A multidão, decepcionada, que havia aguardado com tanta impaciência a manifestação de um milagre, começou a dispersar-se com a nação de que havia sido manipulada. Savonarola perdeu todo o seu crédito e passou a ser considerado daí para frente como um impostor. Nos dias que se seguiram, o mosteiro foi tomado pelos arabiati, que se aproveitaram da inconstância da multidão. Savonarola foi preso juntamente com os dois amigos, juízes. Juízes foram enviados de Roma por Alexandre VI, com a ordem de efetivar a condenação de Savonarola à morte. Quer dizer, ele foi levado à morte por quê? Quer dizer, acharam ele como impostor, como herege, coisa que ele não era. Ele estava ali por Deus mesmo, para pregar mesmo, com os grandes sermões dele, mas, quer dizer, fizeram tudo para que ele caísse, né, e fosse considerado como impostor, como um herege, coisa que ele não era. Iniciou-se o julgamento no qual a utilização da tortura foi frequente. No dia 23 de maio de 1492, no mesmo local, no dia 23 de maio de 1498, no mesmo local onde 6 semanas antes, fogueiras haviam sido erguidas, antevendo um triunfo, os 3 monges foram queimados vivos. Aí aqui fala sobre
Savonarola e Lutero, reveladores similares, um ponto aparente pacífico, mas que clama por uma reflexão. É a classificação de Savonarola como reformador ou pré-reformador. Savonarola foi um reformador no sentido de que batalhou por a pureza moral e lutou contra os males sociais do seu tempo. Com relação à igreja, ele conclamava a mudança de costumes e práticas. Na esfera política e legal, ele também foi reformador, pois teve o papel principal no estabelecimento de uma nova reforma de governo na cidade de Florença, consideravelmente distinta da anterior. Lutero, comparativamente, também mostrou preocupação contra os males morais, mas foi a raiz dos problemas e realizou uma reforma doutrinária que afetou a estrutura completa da Igreja Católica. Na visão de Lutero, a Igreja deveria reformar a pureza doutrinária dos dias dos apóstolos. As reformas morais foram uma consequência. Savonarola e Calvino, legisladores e pensadores semelhantes. Legisladores ou pensadores semelhantes? Doutrinamente, Savonarola e Calvino diferem consideravelmente. Na melhor tradição de Tomás de Aquino, Savonarola insistia tanto filosófica como teologicamente na eficácia e necessidade das boas obras e na restrita liberdade do arbítrio humano. Calvino não concordava com essa visão simplista, porque aqui no meu teclado, a minha tela está ruim, então está em cima que está quebrado. De diferenciação. Na realidade, ele ensinou que o livre-arbítrio, no sentido de execução de escolha, não representava essa distinção, uma vez que... Oi? Oi, pastor? Pode ir, sim. Pode continuar. Pode? Pode. Depois pode interromper, tá? Tá bom. Calma aí, deixa eu voltar lá. Calvino não concordava com essa visão simplista de diferenciação. Na realidade, ele ensinou que o livre-arbítrio, no sentido de execução de escolhas, não representa essa distinção, uma vez que os próprios animais escolheram o que é necessário ao seu bem-estar. Conclusão. Savonarola foi um reformador político e moral, que viveu uma intensa e fascinante controvérsia num período crucial da história. Suas reformas legislativas não sobreviveram à sua própria existência. Seus chamados a uma moralidade de vida, sem a base de vida regenerada pelo Evangelho da graça de Cristo, foram rapidamente sufocados pela pecaminosa latente dos que o apoiavam, rapidamente transformados em pacientes perseguidores. Sua rejeição da estrutura hierárquica de Roma por considerações morais não levaram a uma consideração das doutrinas e desvios de ensino daquela igreja, tão distanciado das verdades bíblicas. Savonarola tem o seu lugar de destaque na história, mas sua classificação como pré-reformador ou até como um legítimo reformador ocorre apenas se focarmos ou romancearmos os registros da história. De modo algum, pode ser colocado em paridade com Lutero ou Calvino, que clarificaram as principais doutrinas da Igreja, tornando visíveis
e permanente as distinções que separavam os protestantes das tradições católicas, da tradição católica romana. Podemos até mesmo dizer que Savonarola reconheceu problemas na Igreja e os identificou corretamente, mas não providenciou as respostas que só poderiam ser extraídas da Escritura. Lutero e Calvino, por outro lado, fizeram exatamente isso. É. Gente, acabou. Então vamos bater um papo sobre tudo que o Márcio falou, gente. Dentro do que a Adriana falou, a Elides e o Márcio hoje, o que vocês entendem sobre reforma? Qual era a intenção da reforma? Que reforma era essa? De uma forma bem objetiva aí. O que eles queriam, o que eles queriam é que a igreja deixasse de ser rica como é até hoje, né? E que desse mais, como é que eu vou dizer? Mas deixasse de dar todo o privilégio ao rico e desse um pouco aos pobres também. E dessa revisão sobre a palavra de E Deus. que a palavra de Deus ali fosse mais pregada que não é pregada a palavra. Ele pregava bem a palavra, né? Que ele estudava muito a Bíblia, mas o papado não queria saber disso, eles só queriam saber de riqueza. Ele queria dar conhecimento da Bíblia a toda a população, de uma maneira geral, né? E os papas não aceitavam, eles queriam saber mais de fortuna e de bem-estar. Eles só queriam saber de riqueza. Status, né? Só queriam saber de riqueza e status. O povo, nada. Poder. Isso aí, isso é. Perfeito. E a intenção, então, da reforma seria voltar, né? A gente reformar. Na verdade, não seria uma reforma de avanço, seria uma reforma de voltar às origens, uma reforma, né, contrária. Qual era a base para esses reformadores? O que eles tinham como base para lutarem para esse retorno? Da onde vinha essa visão da igreja voltar a ser? Eles pensavam em quê? A própria escritura, né? Retornar a palavra do que estava na Bíblia. Então, a pregação sim. de Cristo. Mas quem era o modelo? Jesus. Eles não queriam era a manutenção daquele poder que se focava no Papa. Uhum. Quando Isso você aí. voltava para as escrituras, o modelo, quem tinha o poder, quem era o cabeça, era Jesus. Então, automaticamente, se você coloca Jesus como cabeça, você tira o Papa. E aí começava o problema. Exatamente. Isso aí que é exatamente o que ele falou. Eles só queriam saber do poder. A palavra pregada em si não seria interessante para eles. Eles queriam poder, e quanto mais dinheiro, melhor. Aí o Papa, entendeu? O Papa ficava Mas o Papa era o poder máximo, como até hoje é também, influenciava na política das cidades, né? E ficava assim, como se aparecesse mais que como Cristo. Parecia que ele fosse superior a Cristo. E acabou que os dois, né, tanto o Savonarola quanto o João, né, eles, quer dizer, morreram como bem parecido como Cristo, né? Porque eles morreram por Cristo. Eles morreram para defender as Escrituras. Sim, sim. E
a nível de comunidade, né? Agora falando de... A ideia era retorno de Cristo ser o centro da igreja. Sim, Então, se Cristo era o centro, já pensou? Cristo tem lá, ele deixa como base sustentar os órfãos e as viúvas, vender tudo que tem para poder seguir. A gente entende que a reação monástica, né, que vem muito antes lá desses pré-reformadores, elas também já tinham essa intenção de voltar essa igreja para aquele modelo inicial de igreja, e o modelo inicial de igreja seria onde? Seria quem? Cristo, né? Não, agora de igreja. Cristo é a autoridade máxima, mas sim. o modelo de igreja seria qual a igreja? A igreja primitiva, aquela de Atos dos Apóstolos, né? Que você não tinha um líder central, você tinha pessoas voltadas para Cristo, né? E ali eles se ajudavam mutuamente. Isso A aí. liderança era muito mais administrativa, né? Do que aconteceu na Igreja Católica, que foi eclesiástica, né? O Papa virou o centro. É o que está acontecendo também em algumas igrejas hoje evangélicas, né? Sim. Que aí o pastor, o apóstolo, exatamente. o bispo vira o centro da igreja. Isso E a aí. igreja primitiva não era isso, né? Então a gente vai ver exatamente isso. Que essa ideia de reforma, gente, não é que as pessoas, agora a gente vai montar uma nova igreja. Não era isso, não. Né? A ideia era voltar ao original. Olha, gente, isso aí eu fiz o resumo do resumo, tá? Sim, sim. Porque o artigo que eu peguei, se alguém quiser, eu posso estar passando. O artigo, ele é imenso, tá? Não daria para eu falar, tá? Eu precisaria de mais tempo para falar, porque tem muita coisa. Não. É só para vocês entenderem a base que a ideia de reforma era a ideia da gente voltar. Toda vez que a gente ouvir falar de uma reforma, hoje está se falando muito, né? Domingo eu até falei na igreja. Acredita-se que está acontecendo um movimento de reforma novo. Eu acho que eu consegui. Eu quero ter a opinião de vocês, né? Porque sugestões, porque é tudo crítica. Não, Márcio, aqui não é crítica, não, Márcio. A gente... Não, sim, não, estou falando. Isso aí depois. Isso aí depois. Deixa a gente concluir. Porque a ideia da reforma é isso. A ideia é a gente voltar só aos originais. Porque não foi Lutero acordou, é só para a gente entender, porque a gente às vezes, né, fala de ser protestante e acredita que a gente pode pensar que ser protestante, eu nasci para ser evangélico. E quando a gente está vendo na história, a ideia nunca foi se dividir a igreja. Até mesmo com Lutero, lá depois a gente vai ver que a ideia principal não era dividir a igreja. A ideia principal era trazer a igreja para aquela igreja inicial, a igreja de Atos dos Apóstolos, né? E sempre com essa mente, com essa intenção. E acabou que a gente vai chegar e vai ver que a reforma acontece simplesmente porque, como você falou, ele apresentou tudo, mas as pessoas veementemente bateram contra, e aí não tem mais como estar junto. Né? É isso aí. A reforma dá uma ideia como se fosse criar uma coisa nova. Isso. Na verdade, não era a reforma, era voltar à igreja primitiva. Isso aí. Não vinha sendo mais respeitada já na época dos papados, né? Mas é o que acontece atualmente, é o que acontece também. Então, é por isso que a gente está se ouvindo falar que está acontecendo um movimento mundial, mas é só para vocês terem essa ideia dessa palavra reforma, como Sim. O senhor Ali falou. Não é algo que a gente quer fazer novo, porque realmente a palavra reforma parece que a gente está criando algo novo. Não, entendi. Não, mas a reforma, essa palavra reforma teológica aqui, é voltar sempre, gente. Sempre vai ser com a ideia de voltar
a igreja inicial. Igreja primitiva, né? E aí foi onde vocês todos falaram, todos colocaram muito bem, que a ideia não era... a ideia é o povo voltar a ser acolhido, o povo poder entender, né? As pessoas escreveram em línguas ali locais para as pessoas poderem entender. Então a intenção era levar a palavra de Deus realmente ao povo. E simplesmente... sempre os ricos eram mais privilegiados, né? Mas voltando à igreja primitiva, né, não trazia muita vantagem para aqueles que tinham poder, então eles resistiam a ponto de fazer o quê? Fazer com que alguma coisa que viesse prejudicar aquele que queria fazer com que o povo voltasse à igreja primitiva, criarem problemas, artifício, para que essas pessoas voltassem contra eles e fosse condenado e, se fosse, no caso, sacrificado, né? Uhum. Isso. E Vamos calar quem vai contra. O povo sempre sendo enganado pelos poderosos, né? Isso aí. Aí, voltando agora a gente pensar, todo mundo aqui na igreja de Atos dos Apóstolos, quem é o primeiro mártir que você lembra que foi morto na igreja de Atos dos Apóstolos? João? João Batista? Não. Está em Atos, capítulo 7. Acho que foi Estevão. 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 Aí eu pergunto para vocês, olha como é que a coisa... É exatamente o que o seu Hélio falou. Jesus vem para descentralizar o poder, né? A igreja são vocês. Mas quem? Todos. Todos sacerdotes. Todos com a missão de ir, fazer discípulo, ensinar, batizar. Quem? Todos. Aí, dos 12 que andaram com Jesus, tirando Judas, fica 11, né? Aí Matias entra no lugar. Uhum. Mas o primeiro a ser morto por defender a palavra não foi um dos 12. Sim. Entende? Como é que Estevão tinha entendido o papel dele? Mesmo sendo o apóstolo, ele foi... Ele não foi apóstolo. Não foi, mas foi um defensor da fé, da verdade. Ele era um discípulo mesmo, né? Discípulo mesmo, isso aí. Entende? Aí, se não, a gente pensa assim, mas foi só os 12. Não. Entendeu o chamado, entendeu por isso. Assim, eu falo também que isso é bom a gente entender, porque acho que foi Elias que falou, a gente hoje centraliza também, a gente aprendeu a centralizar muito no pastor. Não, porque se tem que... minha vizinha aqui manifestou, tem que chamar o pastor. Não sou eu. É você. Você é sacerdote, você é discípulo de Cristo. A autoridade que o pastor tem, você também tem. Entende? Quando a gente entende isso, gente, a gente entende o nosso papel como discípulo de Cristo de verdade. Aí a gente chama a responsabilidade. Todos têm que pregar, todos têm que ensinar. Todos. Eu posso fazer aqui na minha casa a igreja. Marco com os vizinhos aqui, tomar um café. Gente, vamos só fazer uma oração. Eu queria só falar um trechinho aqui para a gente bater um papo. A igreja está ali. Entende? Porque a gente, às vezes, fica pensando na igreja 4 paredes, e aí, quando a gente vai para a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja sem fronteira, sem parede. Pastor, aconteceu comigo, tá? Foi quando meu pai foi fazer a angioplastia, né? Uhum. Aí tinha um senhor, tá? Que eu senti logo que ele... Tinha um que eu senti logo que ele era evangélico, tá? E o outro eu senti que era católico. Aí eu fui lá em Êxito, né? Ele falou que... Aí eu fui e comecei a falar em Êxito, que falava sobre
não adorar imagens. Aí ele falou assim: não, eu não adoro as imagens. Como se fosse, para mim, é como se fosse uma foto. Quer dizer, mas tanto eu como falei, dei um exemplo lá que agora não me recordo, entendeu? Como esse outro que estava atrás de mim, entendeu? Aguardando, queria fazer também o exame, né? E ele falou também. Aí depois ele foi embora, né? Aí ele foi embora, aí eu continuei a conversar, né? Aí o outro falou: a semente foi plantada, alguma coisa ele escutou ali. Agora a gente já fez a nossa parte. Muitas pessoas idolatram uma própria foto, não precisa ser só uma verdadeira imagem, uma foto, por exemplo, dentro da carteira, carrega lá uma foto de São Sebastião, de É São verdade. Eu me lembro de que, quando nós éramos de cavalaria, quase todos nós tínhamos dentro das nossas carteiras a foto que chamava de São Jorge, né? Que ele era de cavalaria, que era guerreiro, era o nosso protetor. Então, nós tínhamos uma foto de São Jorge dentro da carteira com a oração dele, no verso da retrata. Era uma coisa que idolatrava uma imagem. Então, dentro da idolatria, a gente vê que, a partir do momento que você crê que qualquer outra coisa te dá mais segurança do que Deus, é uma idolatria. É isso aí. Exatamente. Eu não idolatro, não. E isso é tudo, gente. Às vezes, a nossa conta bancária pode ser nosso ídolo. Também. É muito sério. A questão da idolatria, a gente precisa trabalhar na gente, porque a gente às vezes acha que o tá com a conta, cara, se eu tiver aí 50 mil sobrando, eu fico em paz. Até um bem material mesmo, né? Um bem material. Se eu tiver um carro blindado, eu estou em paz, porque eu posso andar no Rio de Janeiro que não vai me acontecer nada. A partir do momento que a gente coloca a nossa esperança, a nossa fé em qualquer outra coisa, é uma idolatria. Quantas pessoas têm adoração a um craque de futebol? Isso aí, muito bom, senhor. O próprio clube, é um esporte, mas eles chegam a ponto de se agredirem um ao outro, né? O que é isso? Está idolatrando. Idolatria. Porque o Gilmar é isso, porque o fulano é isso, é aquilo. Acha que eles são famosos e é uma idolatria também, é uma maneira de estar idolatrando o atleta, ou um ator, um atriz principal. É uma idolatria, na minha maneira de entender. Bolsonaro, isso a gente é direita, quem aqui é direita, mas quando a gente começou a igreja a gritar mito, idolatria. É verdade. A gente botou a esperança da gente deixou de ser a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser um homem que vai mudar o Brasil. Gente, a gente falhou porque não lemos a Bíblia. Quem vai acertar o mundo é Jesus. Pode falar, Lia. Pastor, até nas igrejas mesmo, né? Os próprios pastores. Porque que muitas igrejas aí, todo ano muda, né? 3 em 3 anos muda de pastor. É justamente para não haver idolatria, né? Porque tem muita gente que fica idolatra o pastor e... É isso aí. Tem esquema, né? De troca. Porque realmente acontece isso. A igreja metodista faz muito isso. De 3 em 3 anos, pastor, querendo ou não, troca. Mas é realmente essa intenção de não deixar o povo... É porque acabou ali, eu fiz parte da metodista, acabou que a pessoa também levou para um outro lado e, tipo, é para o pastor não criar vínculo mesmo com a ovelha. Entendeu? Tinha essa, assim, a gente que participou, a gente vê que tinha essa intenção. Mas aí
No meu ponto de vista, às vezes o próprio pastor faz os membros, né, Cair nesse erro, né? cair nesse erro e idolatrar o pastor. Isso aí, Márcio, eu não concordo. Muitas vezes eles fazem tudo para parecer mais, como os papas antigamente faziam, né? Na época do papado, querer parecer mais que Cristo. Tem muitos pastores hoje que fazem isso. Eles querem aparecer mais que o próprio Cristo. Quer dizer, que está fazendo com que os membros, né, adorem eles. Adorem. Lá teve uma Adoração igreja que a gente frequentou, que na igreja tinha dia do pastor e ele ganhava um montão de presente porque era o dia do pastor. É porque, assim, eu passei por isso também. E se ensina uma... Eu não concordo, vê se vocês conseguem entender. Honra, ela está ligada a reconhecimento e amor. Quando eu começo a ensinar que eu preciso ser honrado, eu estou te obrigando a me aceitar e a me amar. Isso para mim, é poder. Agora, quando a coisa... Vou dar um exemplo. Tem alguma coisa ali aberta ali? Eu acho que é chuva. Vê se está chovendo. Estou no barulho ali. Quando a coisa é feita de uma criança vir pegar chocolate, um exemplo assim, e eu quero te dar. Não quero, que isso, não sei o quê. Mas eu quero. Eu gosto tanto para você, eu queria te dar um pedaço do meu chocolate. Isso é honra, gente. É diferente. É diferente, tá entendendo? Eu estava conversando isso lá com os pastores, que eu estava falando, gente, o problema é onde está o coração. Exatamente. Você querer honrar uma pessoa, por você ver, eu estava pensando no meu professor de faculdade, só um minutinho, Bárbara, próxima tia. Eu estava pensando no meu professor de faculdade, pô, esse cara semana passada contando do problema que ele teve de dor de barriga, de infecção intestinal e tinha que preparar a aula. Ele falou, gente, só Jesus. Eu pedindo força a Deus. Né? Cara, aquilo, eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, eu sei o que é isso, vocês estão vendo que não é fácil preparar a aula. Né? Tá todo mundo, ó, eu tô aqui, eu cheguei bem. O Márcio passou a semana passada, Elias, Adriana, estudando. Entende? Então, tu vem com o maior amor. Aí tu chega lá, eu sou um que quase sempre chega atrasado na aula. 10, 15 minutos. Saio daqui, vou devagarinho pela serra. Cara, quando ele falou aquilo me constrangeu. Eu falei, cara, eu tenho que chegar antes dele. Sabe, ele está dedicando a vida dele para me ensinar. Isso, o salário de professor, um salário baixíssimo lá no seminário. Os caras fazem por amor mesmo. Aí caraca, mano, não posso, eu preciso honrar ele. E às vezes a gente pensa em honrar com coisas tão grandes. Cara, a gente tá junto. O cara saber que pode contar contigo, isso é honra. Isso é diferente. Entende? Pode falar, Bárbara, depois eu vou contar um outro testemunho. Fala aí. O problema não está em honrar, né? O senhor até chegou a falar o que eu queria falar. O problema não está em honrar, né? A maneira como a gente faz, né? Às vezes a gente até por não ter esse tipo de entendimento, a gente acha que está fazendo a coisa certa, né? E está fazendo a errada. Pelo costume da antiga igreja da qual eu fazia parte, eu achava que a honra era diferente, tinha que presentear. Eu me senti, por vezes, até envergonhada, porque todo mundo presenteava, dava do bom e do melhor. E, assim, eu e o Cadu, a gente quase nunca conseguia alcançar isso. Tanto que quando a gente foi lá para a comunidade cristã,
eu falei com a Fernanda, logo assim que eu comecei no Ministério Infantil, eu falei com a Fernanda, tem o dia da esposa do pastor, Fernanda, para com isso, que história é essa? É dia de esposa de pastor, não. Aí, assim, na hora, eu meio que me choquei dela ter falado assim, mas, assim, eu não tinha entendido. Depois, com o tempo, foi que eu fui entendendo. Realmente, a honra é do Senhor, não é do homem. Isso né? aí. Entende? Não é o que faz, é a intenção do coração para o que faz. Tipo assim, eu vou dar um sapato Mr. Cat pro pastor Alexandre porque eu quero me mostrar para todo mundo que eu dei um sapato pro pastor Alexandre. Eu posso dar porque eu considero, porque eu admiro, porque eu respeito. E é o que o senhor falou, né? A honra. Pastor, eu prometo que eu vou converter meu relógio, tá? Também vou chegar mais cedo. Não foi certo, não, foi uma ideia. Acho bom, gente. Não, pastor, eu entendi, pastor, eu entendi. Isso aí. E as crianças comparecerem à escola bíblica. Meu amor, minhas crianças comparecem à escola bíblica, só quando o jogador tá jogando que não rola, né? O jogador. Mas, falar assim, nisso, o jogador amanhã vai ter jogo amanhã lá em São Cristóvão. Que horas? O jogo começa às 9, mas tem que estar lá às 7 horas da manhã. Depois eu vou passar mensagem pro Cadu aí, a gente conversar. Mas assim, gente, criou-se um jargão dentro principalmente das igrejas neopentecostais hoje, principalmente a igreja que trabalha muito em célula, né? Que o jargão era assim, honra dada, honra recebida. À medida que você honra, é à medida que você vai ser honrado. Então, quem aí, todo mundo já ouviu falar? Em algum minuto da vida, tu já ouviu falar desse jargão? Não. Márcio, não. Não. Adriana, Rogério. Não. Ana. Não, professor. Não ouviram, não? Não. Já ouviu, Ana? Não, pastor. Não. Então, criou-se esse jargão dentro das igrejas, principalmente essa igreja que trabalha com célula, que a medida da honra que você oferece é a medida da honra que você vai receber. Então, isso gerou-se no nosso meio essa ideia de barganha, né? Eu estou honrando o meu pastor. Caramba, eu liguei para o iFood, pedi uma melhor comida para o meu pastor, não sei o quê. Eu sou líder de célula. Olha a coisa como é que estava. Eu sou líder de célula. Não, pastor, eu passei por isso também. Passou? Eu também passei. Passei. Eu sou líder de célula, eu fiz para o povo ver, para daqui a pouco o povo fazer por mim. E virou isso, fazia-se uma rede. E aí a pessoa que fazia por mim esperava fazerem por ela também, e aí tu acaba estimulando, porque você fez por alguém, ninguém fez por você. Enfim, nada disso existe na Bíblia. A honra tem a ver com o coração, gente. Entendeu? E aí, se o Márcio honra o pastor Alexandre, mas não honra a Adriana, isso não é honra. Isso é barganha. Dá para entender? Por isso que a honra é algo que tem que ser comum a nós. Honrar um ao outro. Pode falar, Lia. Mas aí não é para se aparecer, pastor? Não. Como assim? A pessoa dá as coisas para o pastor, para isso, para aquilo, só para se aparecer também. Também tem, mas aí é o que a Bárbara falou, vai da motivação do coração. A honra não tem a ver com valor. A honra tem a ver com o coração. Mas aí é o que o senhor falou, ele está fazendo para outra pessoa ver, não é para Deus, está fazendo para ele. Não é? Então, é porque isso foi ensinado nas igrejas e isso fluiu muito. E eu sei que a gente vai pegar gente arrebentada, que vai... Pô, só para vocês terem a ideia, gente, eu não estou brincando com isso, não.
Eu já escolhi até meu tema de monografia, porque eu vou bater em cima disso. Eu conheci um rapaz lá na minha faculdade e ele doou 30 mil, ele ofertou 30 mil para a igreja, em torno de uns 30 mil para a igreja. Uma igreja que a igreja estava expandindo, e aí ele, naquela ideia de honrar, da forma que ele aprendeu, ele, um empresário bem-sucedido, pegou 30 mil e doou para a igreja. Aí passou alguns meses, assim, 1 mês, 2 meses. O pastor dessa igreja que ele foi, né? Como essa igreja se multiplicou, aí ele foi para essa igreja, que era para esse lugar que era mais perto da casa dele, uma filial da igreja dele, e ele foi congregar lá com esse povo. Ele foi almoçar na casa do pastor, o pastor convidou, ele falou: irmão, queria agradecer vocês, porque tá vendo essa mesa aqui? Essa mesa aqui a gente conseguiu comprar com aquela oferta que vocês deram. Aí ele falou, cara, ele olhou para a esposa, uma mesa, ele falou, cara, caríssima, caríssima. Assim, é só para a gente... Hã? E ele tinha doado para a igreja em si, com o coração, mas só para a gente ver, gente. E eu falei para ele isso, eu falei, cara, sabe onde tu errou? Não foi onde tu deu o dinheiro. Porque tu podia fazer isso de todo o teu coração, isso não ia te doer. Mas sabe por que te doeu? A gente almoçando. Porque tu deu esperando receber algo de Deus, cara. Isso não é honra. Isso tu barganhou. Aí, na verdade, tu se sentiu roubado. Esse foi o grande ponto da história. Aí eu aprendi assim, cara. Quanto maior honra dada, honra recebida. Eu falei, eu já passei por isso também, irmão. Isso foi um aprendizado na tua vida. Doeu pra caramba, porque 30 mil eu sei que dói. Mas, irmão, Deus, o Senhor, a quem tu vai honrar a partir de agora, de coração e amor, Ele é capaz de te suprir em tudo, até nesses 30 mil. Deus pode fazer te surpreender. Então, gente, assim, a gente vai pegar muitas pessoas assim, gente, quebradas, que não quer saber de igreja porque se sentiu abusada, quando principalmente descobre uma situação dessa. E aí a gente vai precisar levar o evangelho lá de Atos dos Apóstolos e mostrar, eu sei, fizeram errado contigo, mas Jesus não tem nada a ver com isso. Somos nós que vamos ser usados para curar essa nação. Escuta bem o que eu estou falando para vocês. A gente vai ver isso acontecer nas nossas vidas. Alguém quer falar, Elite? Tem um azinho aí? Fica à vontade. Eu para mim, eu acho que ele ficou chateado, foi porque ele doou 30 mil para a igreja reverter em favor, de repente, de alguma obra dos irmãos. E aí ele viu que, de repente, o pessoal da igreja, né, católica estava vendo, ele viu um luxo desnecessário para uma mesa tão cara, e ainda ele falou... Não, mas não era a mesa da casa, não era da igreja, não. Não, então, é isso que eu estou falando. Não é católica também, não, é evangélica mesmo. Eu chego lá para você e falo aqui, ó, toma, Alexandre, 10 mil para a gente fazer alguma coisa na igreja. Eu vou na tua casa, tu comprou uma geladeira de 6 mil que eu não tenho. Ó, Elisa, aqui, ó, isso aqui agradeça. Você fala, não, você trata de vender e devolver o dinheiro para a igreja. Aí a gente vai brigar. Tá certo? O que eu acho aí, ele viu, não sei, porque de repente deu, Alexandre, até com aquela intenção. Não, mas aí dá para a igreja, o cara que já está metendo a mão no dinheiro. É porque o que ele aprendeu foi isso. E quando ele falou, né, da onde ele veio, eu falei, cara, é porque tu deu querendo receber. E aí ele falou, cara, um empresário, é porque assim, aquela coisa de a nossa carnalidade, né, a nossa parte mal,
né, entranhada na nossa carne. Cara, quando tu aprende que tem pastores que falam isso, tu investe no céu. Tu investe no céu. Aí vira uma indulgência, né? É isso aí. Você investe no céu, que aí O você Senhor vai vai te ganhar retribuir. Isso aí. Isso aí. sabe? Entende? Mas é isso que eu estou falando, que a gente vai viver isso na prática. A gente vai ver pessoas chegando para a gente nesse estado. Pode falar quem... Pastor, eu me lembrei agora de uma situação. Você lembra que antigamente a gente fazia festas, e todas essas festas a gente patrocinava, né? Aí o nome ficava lá na frente, o mural. Lembra que passava os slides? Aí aparecia o nome de todo mundo que doava. Foi. Os colaboradores. Isso. Ali você vê que é uma coisa para você dar e para ter alguma coisa em troca. É isso. Que aí teu nome fica lá na frente, todo mundo está vendo. E olha, vou te dizer. A Fernanda está falando aqui que não é ter aquilo, né? Era um sinal de ser próspero e bem-sucedido. Não, e o detalhe é que a pessoa te empurrava para tu fazer isso, né? É isso aí. Você vai dar quanto? O teu nome na frente, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, quer dizer, a gente queria ser mais conhecida, né? Aí dá dinheiro para colocar lá na frente. A Fernanda botou o cartãozinho, Fernanda deu um boi lá, que o cartão não para todo domingo o cartão aparecia. Em nome de Jesus! Olha, vou te contar. A Fernanda eu não lembro, não, mas o Rogério eu lembro que deu um ovo de Páscoa que levantou um leilão lá que gerou milhões. Ele está até hoje viajando com esse dinheiro. Cadê o Rogério? Pô, teve o Cadu também, Cadu deu CNPJ aí, deixa essa história quieta. Cadu quase foi preso com o CNPJ. Gente, mas a gente aprendendo isso. É cada coisa que a gente passa que, olha... É aprendizado, cara. É verdade. Isso é bom, né, pastor? Isso é bom acontecer, que aí agora tem que contar agora. Agora E, tipo assim, aprendeu, tira como experiência da vida e, tipo, não faça de novo. Quando alguém chegar para você e falar isso, você pensa 2 vezes se isso está escrito na Bíblia. É isso aí. E isso a gente tem que vigiar isso até hoje, tá? Até hoje a gente tem que vigiar isso, porque do nada a gente acaba caindo nisso. Então, sempre ficar muito atento, porque a idolatria está aí e a gente idolatra, se deixar, idolatra mesmo não sabendo que está idolatrando e acaba idolatrando. É isso muito aí, perigoso isso. Muito. Alguém mais, gente? Até mesmo aqui uma situação assim que eu já presenciei, né? Tipo, quando uma autoridade fala, você cumpre, mas se for aquela pessoa que não tem autoridade, você ignora. Isso é o quê? Isso é idolatria, isso é falta de respeito com aquela outra pessoa. Né? Verdade. Então, isso aí é muito perigoso, até mesmo para a gente que quer ser discípulo, que a gente venha vigiar todos os dias, né? Eu falo isso por mim mesmo. Eu também, verdade. Porque se eu bobear, eu vou idolatrar até minha cachorrinha. Aí, não tem problema nenhum. O céu não pode. Ô, pastor, entendeu? Não pode. Pastor e Fernanda, perdeu o bolo. Perdeu o bolo. Quando eu estava ali na freguesia, pensando em comprar um bolinho e levar para vocês tomar café, já era, já não vou levar mais. Não pode. Perdeu. À vontade. Pode não. Esse amor. Então, eu vou confessar, eu idolatrei o pastor essa semana, levei um bolo verde para ele, para Fernanda. Tem que dar para a igreja toda agora. Opa! Foi honra, Elides, isso foi honra. O pastor e a primícia. Eita! O que era aquela fila da primícia? E eu entrei naquilo. A Fernanda fez amor. Eu também. Amor. Dá amor. Mentira! Idolatria pura, gente. Idolatria pura. Só Deus, cara. Pastor? Conta aí, o que é esse negócio da primícia? Fiquei curiosa.
lembro disso, não. E a história triste, era uma primícia que era direcionada diretamente para o pastor. Além de você dar oferta, o dízimo, a premissa era uma oferta voluntária para o pastor, e o pastor tinha que receber em mãos e ainda te abençoar. Tô lembrada do Aí, quer dizer, nego não dava nem oferta, queria dar a primícia porque queria a benção do pastor. A benção era mais rápida. No seu aniversário? Então, assim, foi uma Fica bem na fita. Misericórdia, Senhor. Não era no teu aniversário que você dava isso? Não tem. Oferta? Não, Não tinha a primícia era todo mês. Não, Mas depois que esse pastor do povo foi Ali lá, não deu primícia, vocês estão vendo, né? Eu não lembro disso. a Lia só dava no depois que esse aniversário dela. pastor Eu também não do dava, povo foi não. lá, Tá doido? Fernanda, eu cansei de ver nego lá virou uma orando na tua rotina cabeça lá na frente. Tava errado. sangue de Jesus sem poder. Ah, obrigado. Anotei o nome de A todo Ana mundo que Lúcia deu volta também, aí no agora fica pastor. falando isso, mas a Ana Lúcia também só vivia lá na frente orando a cabeça com a primícia. Eu lembro. Irmã, Deus já me perdoou. Ô, Márcio, pode falar, Márcio. Sou eu, pastor. Muito Pastor, bem. eu já tive igrejas, né, que a esposa do pastor não é pastora. Sim, não é. Mas eu não sei se é como se fosse uma idolatria para agradar o pastor. Todo mundo chamava a esposa, a pastora fulana, a pastora ciclana, e sem ela ser pastora, isso aí não seria uma maneira também para idolatrar o Idolatria. marido, o pastor? É. É Aqui o que a Adriana falou. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a nossa natureza é idólatra. A Adriana falou tudo. Nós temos isso dentro da gente. Às vezes, a gente idolatra filho, marido, esposa, sabe? E o evangelho genuíno, ela não deixa a gente idolatrar nada a não ser Deus. Por isso que, quando se fundamentou-se as 5 solas do evangelho, 2 né, somente Cristo deve ser adorado, idolatrado, e também somente a Deus. Não tem mais espaço para pastor, presbítero, apóstolo, não tem mais espaço. Só que assim, né, eu estou há 20 anos, 22 anos mais ou menos de evangelho. Eu fui aprender as 5 solas, deve ter uns 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque quando a gente ensina isso para a igreja, a gente fecha a porta para a idolatria. Com as 5 solas, ela já fundamenta a nossa vida. Somente a Escritura, isso é base do protestantismo, a Bíblia é a autoridade máxima, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente glória a Deus, e tem mais uma. Espera aí que isso vai saber, eu vou falar agora. Google. Somente a fé, Somente a graça. somente a graça. É isso aí, Adri, somente a graça. Então, nós, com essas 5 solas, gente, a gente já fundamenta a nossa vida. Aonde? Quero botar, somente a Deus, somente a fé, somente a graça. Somente a Escritura. E somente Cristo. Somente a Deus e somente a Cristo. Isso. São 2. Somente pela graça, né? Somos salvos somente pela graça. Na nossa fé. Pela fé, somente a fé e somente as Escrituras. Somente a Deus e somente as Escrituras. Isso. Isso fecha a nossa vida espiritual e tu vê que não dá espaço para botar mais nada. Ah, mas o apóstolo, o patriarca, o papa, não tem espaço.
Na minha vida... Pastor, uma coisa assim na minha vida que é de mim mesmo, né? Eu não consigo falar, eu adoro alguma coisa. Até mesmo coisa boba, tipo, eu adoro bolo. Eu adoro maçã. Parece que quando eu tô falando isso, eu não me sinto bem falando isso. Aham. Parece que eu tô adorando uma coisa, né? E para mim, no meu entendimento, adorar somente a Deus. É isso. Então eu falo, eu amo bolo, eu amo isso, eu amo aquilo, né? Até aqui em casa, às vezes, quando a gente acaba conversando aqui, aí tu fala alguma coisa, adoro, cara, não, adorar somente a Deus, então não adora nada, ama, gosta, faz alguma coisa. E assim, são pequenas coisas que a gente vai se adequando mesmo, né? Sim. O que diz a palavra, que são as pequenas palavras que você acaba idolatrando mesmo, ou tirando a ordem, a prioridade de quem é, né? É isso aí. Mas... Eu sempre debati sobre isso que a Liliana está falando. A minha sogra tinha mania de aquilo que ela gostava, eu adoro isso. Eu falei, adorar só a Deus. Você gosta, mas adorar só a Deus. É isso aí. Porque as pessoas pegam esse hábito de dizer, eu adoro bolo de chocolate. Não, eu gosto de bolo de Portugal, eu gosto de bolo de chocolate. Não adorar. Porque adorar só a Deus. Esse mês temos 3 festas, né? Dia 9, dia 22 e dia 25. Pô, 3 aniversário de casamento. opa, dia 9. Ô, dia Dia 9. 11, dia 11 é aniversário do Luizinho. Dia 11? Dia 12, dia É 12. verdade. Tá 25. Tem a churrasco, hein? Já tinha até esquecido. Vai todo mundo engordar. Gente, Já eu tinha tô aqui falar alguma coisa esse também. negócio aí. Bárbara tá com a mão levantada aí também? Bárbara tá com a mão levantada desde aquela hora. Já falou de novo. Tá com a mão levantada. Calma, gente. Eu só queria falar que dia 12 é aniversário do Luiz Felipe. Calma. Dia 12 cai quando? Cadu, prepara o Irmão, churrasco, Cadu. vigia, irmão. Dia 12 é terça-feira. Pra onde a gente vai? Cadu, prepara o churrasco, hein? Aonde a gente vai? Comer bolo. Comer bolo, é. Ô, beleza. Cada um vai levar um negócio? Vou levar a farofa, então. Fechado. Cada um vai Aonde levar um isso, negócio. gente? Aonde? Aonde? Do churrasco aí lá no da quintal. Bárbara. Do Cadu. Todos os caminhos levam para aqui, Danília. Aqui A tá, gente mudou, a gente tá morando a Tirol. aqui tá muito perigoso, gente. Eu não quero botar a vida de vocês em risco, não. Gente, vou morar. Que isso? Que varão. Aí não, Varão. Ai, não, Varão. Que isso, Varão? Ou até que fica apareceu, hein, Cláudia? Eu tô aqui ouvindo isso tudo e tava aqui lavando uma louça aqui, dando moral na cozinha aqui. Ô, coisa boa. Vou morar, gente, mas é isso. Então, só para a gente fechar aqui, né? Toda essa parte de reforma, né? A gente precisa, a cada dia, vou pegar a fala da Adriana, a gente lutar para a gente estar reformando sempre o nosso coração. Sabe? Não deixando a gente idolatrar. E em tudo que a gente falou, desde o pastor até o Flamengo, né? A gente lutar para a gente viver essa vida de que a palavra de Deus precisa falar através das nossas vidas, né? Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se foi Lutero, eu não lembro quem falou, mas não, acho que foi Agostinho. Ele diz que viva a palavra. Se for necessário, pregue. Eu acho isso forte demais, gente. E a gente vê que os reformadores, os pré-reformadores, né, os reformadores depois, que a gente vai ver Lutero, Calvino, Zwingli, eles lutaram para viver a palavra. Né? Então, que a gente possa lutar, gente. E aí,
não dá espaço para fora, dá espaço para dentro. É eu lutar contra mim, você lutar contra você, contra os desejos, as vontades, os valores, né? E a gente está sempre colocando a escritura como nosso valor máximo. Vai dar certo, tá? Bárbara, quer falar mais alguma coisa? Apareceu branco aí no teu. Ei, gente, me perdoe, é que eu estou adiantando o almoço de amanhã e a tela do telefone deve estar suja. Não levantei não, pastor, desculpa. Nada, que isso. Tô falando. Vamos orar para a gente Fazendo agradecer. papá. Pastor, só completando isso questão, isso aí que o senhor falou, realmente Deus vê a intenção do coração, né? Essa semana mesmo eu estava pensando, eu estou lendo João, mas aí me veio na memória, lembra a situação de Zaqueu, né? Deus viu ali, o Zaqueu era um cobrador de imposto, era uma pessoa totalmente assim, imprópria, né, para andar perto, né, de Jesus naquela época, assim achava-se todos, né? E só que assim, a intenção do coração de Zaqueu era tão grande em relação a conhecer o Senhor de perto, porque ele já conhecia de falar, mas ele queria, o desejo do coração dele era tão grande de conhecer de perto que ele despertou no Senhor, né? Isso aí. E é realmente isso, o Senhor vê a intenção do nosso coração. Diante disso aí que a Drica falou, né, o seu Hélio também falou sobre a questão de você acabar falando que adora uma coisa e adora outra. Então, essa parte aí eu vejo, eu até tenho o hábito de dizer isso, mas assim, eu acho que vai muito do coração. Realmente eu tenho o hábito de falar, né? Tem aquela questão das palavras também tem força, mas eu acho que vai muito da intenção do coração mesmo, né? Uhum. É só isso, só. Tá bom, mas muito bom. Pegou Zaqueu muito bem colocado aí. É isso mesmo, o coração de Zaqueu é que conectou Jesus parar debaixo da árvore ali. Então, vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela o que estudamos aqui, Pai. Agradeço pela vida do Márcio, Senhor, por ter se empenhado, Pai, em meio às dificuldades da obra, Pai, toda a luta que ele está vivendo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Márcio, pela vida do seu Hélio, da dona Dalva, do Paulo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar cada dia mais, Senhor, levando eles, Senhor, à intimidade contigo, Pai. Amém. O melhor lugar, Senhor, onde a gente possa estar, Pai, é junto de Ti, Pai. Então, que a vida deles, Senhor, que a casa deles, Senhor, seja a igreja do Senhor a cada dia, Pai. Amém. Te agradecemos por esse momento de aprendizado, Pai. Te pedimos, Senhor, nos dê um coração, Pai, como desses homens, Senhor, que amaram o Senhor acima das próprias vidas, Senhor. Que a gente possa colocar o Senhor, Pai, nesse altar, que é o melhor altar, Pai, que o Senhor pode estar, Pai, que é o primeiro lugar dos nossos corações, Pai. Verdade. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Perdoa porque pensamos, porque falamos mal, porque proferimos, Senhor, uma atitude que não devíamos, Senhor. Nos ajuda também a acertar, Senhor, a colocar as coisas no lugar, Senhor. Como cristão, nós devemos fazer isso, Senhor. E, acima de tudo, Pai, nos ensina a perdoar, Senhor, e ter um coração igual ao Teu, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado por essa igreja, Senhor. Eu oro pela unidade dessa igreja, Pai. Por essa comunhão que eu tenho visto que vem do Teu coração, Pai. Que nenhuma arma forjada, Senhor, nada que o inimigo tentar, Senhor, para quebrar isso, ele tenha êxito, Senhor. Porque a Tua palavra nos declara, Senhor, que as portas do inferno, Senhor, não prevaleceriam contra a Tua igreja, Senhor. Então, Deus, que a gente possa estar sendo formado em Ti, Senhor, para ser a Tua igreja, Pai. Obrigado por cada irmão, Pai, que faz parte desse corpo. Te entregamos a igreja do mundo, Pai, essa igreja que está sendo perseguida, Pai. Te pedimos, revela, Senhor, o que está para acontecer no mundo, revela os Teus passos a nós, Senhor. Revela o Teu coração a nós, Senhor, para que a gente possa se preparar, Senhor,
para tudo, Senhor, vai se preparar em Ti, Senhor. Dai-nos uma fé, Pai, uma fé inabalável, Senhor. Sim, É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite. Amém, gente. Boa noite. Amém, Paz. gente. Boa noite a Boa todos. noite. Bom feriadão aí para todo mundo. Tchau. Bom feriadão amanhã. Boa Todos noite. os caminhos amanhã leva lá para casa do pastor. Ah, Amanhã tem churrasco lá, então, né? churrasco. Pastor, Na casa do pastor. Vai chover, Então. já disse que vai chover muito aqui, cara. pastor, Oi, cara. Não vai dar para o Luizinho falou que tem jogo amanhã.